Bom dia a todas e todos. Meu nome é Luísa Menezes, eu sou psicóloga e faço parte do Grupo Técnico Estadual do Primeira Infância Melhor. Eu sou anfitriã dessa 9ª edição do PIN Debate, que tem como tema estratégias de comunicação na visita remota. Tudo bem? Bom dia. Eu sou Luísa Menezes, eu sou psicóloga e faço parte do Grupo Técnico Estadual do PIN. Eu sou anfitriã dessa 9ª edição do PIN Debate, que tem como tema as estratégias de comunicação na visita remota. Eu sou uma mulher, tenho cabelos pretos, até a altura dos ombros, mais ou menos. Estou usando óculos, um vestido azul marinho, com gola branca. Eu estou em Porto Alegre, na minha casa. Essa aqui é a minha sala. No fundo, na minha direita e à minha esquerda, tem 2 estantes. Elas são de ferro preta, com prateleiras de madeira. E tem livros e objetos de decoração e algumas plantinhas. Ao meu lado aqui, eu tenho a nossa intérprete de Libras, a Alessandra Goulart. Seja bem-vinda, Alessandra. A Alessandra é uma mulher branca de cabelos negros com blusa preta e está em sua casa. Ao fundo, uma parede branca, né? A audiodescrição que eu acabei de fazer, gente, ela faz parte do posicionamento do PIN, né, de valorização das diferenças e promoção da inclusão de todos os públicos. Além da audiodescrição, que promove a inclusão de pessoas com deficiência visual, a gente tem essa tradução de Libras feitas pela Alessandra, né? E também vocês podem ativar a legendagem automática que está nas configurações do Facebook e do YouTube, quando vocês estiverem assistindo. E para compor esse debate, a gente tem aqui hoje um colega muito querido do GTE, que fez parte de todos os PIN debates até aqui, sempre por trás das câmeras, o nosso querido coordenador de comunicação, o Márlio Esmeraldo, que hoje está aqui na frente das câmeras, né? O Márlio, ele é formado em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará, ele é mestrando em desenvolvimento humano pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais da Argentina, e também faz parte da Associação Internacional de Desenvolvimento Humano e Capacidades. Bom dia, Márlio. Por favor, se apresente para a gente, faça sua saudação e sua audiodescrição. Bom dia a todos. Como a Lu acabou de falar, eu sou Márlio Esmeraldo. Eu sou um homem branco, né, de barba rala, cabelo preto, do alto dos meus 36 anos, com cara de 15. Visto uma camisa azul. Ao meu fundo tem uma prateleira de madeira com livros sobre comunicação, sobre semiótica, publicidade, design. Deixa eu ver o que tem mais aqui, está aparecendo do meu lado direito ou esquerdo de vocês também, alguns lápis, umas plantinhas, uns dinossauros, e acho que é isso. É um prazer estar aqui, fazer parte desse PIN Debate, aparecer como convidado desse projeto que eu participei da concepção, de tudo, estou sempre nos bastidores, e estar aqui agora na frente das telas com vocês. Muito obrigada, Márlio. Eu também queria agradecer aos nossos colegas que estão apoiando a gente nos bastidores, a Lu, o Joel, né, que também já fez parte aqui do PIN Debate várias vezes, a Letícia e o Bruno. Eu aproveito para agradecer a presença de todo mundo. A gente está começando a receber o bom dia de vocês, né, dos municípios. Vão comentando aí para a gente saber de onde vocês estão. Bom dia, Fernando de Porto Alegre, Rio Grande. Bom dia, Natália. Capão do Cipó, bom dia, Silvane. Vai aparecendo aí mais gente, né? Enquanto isso, gente, é legal dizer que esse primeiro PIN Debate, que a gente vai ter uma nova estratégia de comunicação com vocês, né? Vocês viram que vocês podiam mandar vídeos para a gente com perguntas, né? De até 30 segundos. E alguns desses vídeos a gente já recebeu, a gente queria agradecer os que a gente recebeu. Alguns vão passar nessa live, outros vão passar em outros momentos que tiverem também mais relação com as perguntas feitas, né, que vão ser mais contempladas. E vamos continuar dando boas-vindas para o pessoal que está chegando. Quem mais? A gente está com 138 pessoas online agora. Estamos começando o aquecimento já do PIN Debate. E vocês vão perceber que esse PIN Debate ele tem um formato um pouco próximo do anterior e um pouco diferente por eu fazer parte já da equipe do PIN Debate também. Então, vocês vão perceber que em alguns momentos, eu acabo participando, a gente meio se confunde um pouco entre anfitrião e convidado nesse PIN Debate. A gente vai fazer um bate-papo, né, Márlio? Então, tem o pessoal de Sagrada Família, Leni, bom dia.
7 de setembro. Bom dia, Gabriela de Santa Cruz. A Fernanda de Frederico, Westphalen. A Thaís é daqui do GT também. Bom dia, Thaís. E esse é o PIN Debate com o maior número de sotaques do Brasil. Eu falo de Porto Alegre, mas sou mineira, e o Márlio, né, tá lá em Fortaleza. Né, Com esse sotaque. É o Rio Grande juntando todas as culturas, né, promovendo esse intercâmbio de culturas, muito bom. Eu queria falar também, Luísa, que esse é um espaço que é muito bacana, assim, é uma honra para mim estar fazendo parte agora desse PIN Debate, estar aqui na frente das câmeras com vocês, que ele é uma estratégia que a gente adotou depois que iniciou a pandemia, né, a gente iniciou com um trabalho, uma proposta de realizar uma sensibilização e, ao mesmo tempo, a gente tentar entender o que estava acontecendo durante a pandemia e como que a gente iria organizar esse trabalho, o trabalho do PIN, e está sendo muito interessante a gente ver o que os municípios estão fazendo, o que está acontecendo com as equipes municipais, com as famílias que o PIN atende, e a gente está se adaptando a isso. Então, uma estratégia que tem ganhado corpo a cada edição, a gente tem cada vez mais acesso, a gente tem pessoas das equipes municipais participando todos os webinários, a gente tem muita participação também de pessoas de criança feliz de outros estados, de outras entidades que trabalham pela primeira infância também no Brasil, ou fora do Brasil, a gente tem várias participações de pessoas de fora, e é importante a gente marcar que esse está servindo, o PIN Debate ele tem servido como uma estratégia para valorizar a educação permanente também das equipes, né? Está sendo bem importante nesse sentido. É muito bom, a gente tem tido muitos acessos e a gente também tem tido, eu sou apoiadora de municípios, né, eu apoio os municípios da Serra e a gente tem recebido como retorno, como algo de educação permanente mesmo, que as equipes têm usado bastante, né, então isso é muito importante, foi uma estratégia, eu acho, muito acertada, que a gente conseguiu desenhar, né. Eu queria também lembrar, pessoal, que o Prêmio Salvador Célia teve as inscrições prorrogadas até o dia 27 de setembro, então, eu queria reforçar o convite para os visitadores do PIN Criança Feliz e os agentes comunitários de saúde para que se inscrevam. Esse ano, então, a gente tem uma modalidade de relato de experiência, né? Que é para vocês contarem para a gente um pouquinho ações relevantes e interessantes que vocês têm feito na pandemia. A gente sabe que vocês estão inovando muito aí na ponta, né? Fazendo coisas muito diferentes do que se fazia antes, então é muito importante a gente poder compartilhar e a gente quer valorizar isso premiando vocês. Então, a gente tem 2 novidades além dessa temática, né? Os 7 visitadores e os 7 agentes comunitários premiados, um por macro-região, eles também, além do reconhecimento deles, que a gente sempre faz todos os anos, a gente vai ter também o reconhecimento do trabalho do município, da equipe municipal como um todo, né, da equipe que ganhar. A outra novidade é que os primeiros lugares, o primeiro da gente e o primeiro do visitador, vão ganhar uma viagem para conhecer um programa de visitação domiciliar em 2021, né, e caso a pandemia não permita, esse prêmio será um tablet. Então, as inscrições estão abertas até o dia 27, vamos se inscrever, né? E seguindo a linha do Prêmio Salvador Célia, eu queria propor que vocês pudessem aí nos comentários irem trazendo para a gente como é que estão sendo essas estratégias, quais são os desafios que vocês estão tendo na pandemia. A ideia é que a gente possa aqui usar esse espaço para compartilhar a experiência, né? O PIN Debate também tem sido um espaço muito rico. A cada comentário que a gente lê, né, a cada vídeo que vocês têm mandado agora a partir desse, a gente tem visto muitos desafios, mas também as estratégias que vocês têm conseguido achar, né, e as soluções para esse momento. Então, compartilha com a gente como é que está sendo para vocês esse atendimento no momento da pandemia. Eu queria falar também, Lu, que como tem sido lindo assim, os prêmios Salvador Célias que têm acontecido anualmente, né? As inscrições que a gente recebe, esse ano está bem especial, assim, os trabalhos que a gente tem recebido têm trazido experiências muito interessantes dos municípios, e ano a ano a gente tem o reconhecimento de boas práticas que acontecem, de estratégias bem interessantes, que viram matéria de jornal, acontece muita coisa muito bacana no Prêmio Salvador Célia. Certo. Quantas pessoas a gente tem vendo aí já, Marli? Conta para mim. 212 pessoas online agora. Então, vamos começar? Vamos lá. Então, para começar, a gente queria falar, então, que hoje a gente vai falar muito da terceira nota de orientação que a gente lançou na sexta-feira através do site, né, sobre estratégia de comunicação na pandemia.
É muito importante dizer que todas as notas que têm saído de orientação do GTE, elas são construídas a partir do que vocês têm trazido para a gente. Então, a gente tem tentado criar vários espaços de diálogo, né, além das reuniões que a gente já faz com os municípios. A gente está agora com uma formação EAD, teve 2 pesquisas já, uma com GTMs e monitores e outra com visitador. Então, a gente tem usado vários desses espaços para conseguir entender como está a situação, quais são as necessidades que vocês estão tendo aí na ponta, para a gente também criar orientações. Então, nas notas anteriores, a gente trouxe um pouco a importância da manutenção dos atendimentos e da manutenção também de captação de novas famílias, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias de comunicação. Vou deixar para o Márlio contar para vocês como é que está organizada essa nota. O objetivo desse PIN Debate ele é apresentar e discutir, né, essa terceira nota, que é a nota de orientação para o trabalho dos programas Primeira Infância Melhor e Criança Feliz em tempos de novo coronavírus. Essa nota ela foi publicada na última sexta-feira no site do PIN, né, o pin.saude.rs.gov.br. Você pode entrar lá e acessar, ver a nota, tem essa nota e tem todas as notas que estão lá disponíveis. Tá? E ela faz parte da construção da política do PIN do Criança Feliz no Rio Grande do Sul, né? A partir dos novos desafios e oportunidades que têm se apresentado durante a pandemia. Então, essa nota ela vai abordar desde estratégias de comunicação do vínculo às famílias, com as famílias durante a pandemia, por meio de visitas domiciliares e remotas, atividades grupais, como gerar interesse e evitar a fadiga nesse momento em que as pessoas estão muito expostas às novas tecnologias, que a comunicação está sendo mediada muito por tecnologias, e traz também formas complementares de comunicação e os conteúdos abordados. E no outro viés a gente traz a perspectiva da comunicação interna das equipes municipais, né? A gente traz algumas estratégias de como as equipes elas podem se organizar e também como realizar uma comunicação ética, uma comunicação com segura. E para finalizar a gente fala sobre a atenção ao período eleitoral que a gente está vivendo esse ano, alguns cuidados que as equipes municipais devem ter ao realizar comunicação nesse período, né? E é importante também a gente mencionar que grande parte da nota foi construída a partir dos resultados da pesquisa que a gente realizou com os visitadores, né, que foi realizada entre os dias 20 de julho e 7 de agosto, né? Essa pesquisa teve um alcance de 81% dos visitadores cadastrados no SISPIN, são mais de 1.000 visitadores e 183 municípios. Então, a gente teve uma abrangência bastante interessante, né? E ela trouxe dados bem importantes, por exemplo, que 18% dos visitadores pertencem a grupos de risco, né? E que 12% das famílias não estão recebendo nenhum tipo de acompanhamento, né? Esse dado de 12%, ele, por um lado, pode ser comemorado porque, em meio a uma pandemia, né, 88% dos visitadores, das famílias continuam recebendo atendimento, que é bem importante, mas ele também precisa ser repensado, porque 12% de famílias sem receber atendimento representam 1.887 famílias, né, que muitas são das mais vulneráveis e estão sem atendimento, né. Acho que é bem importante desse dado ressaltar, né, Márlio, o quanto é importante as equipes estarem monitorando quantas famílias eles conseguiram manter atendendo, né, quantas não estão conseguindo acessar e de que forma eles estão acessando cada família, porque a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso, né, sobre esses diferentes jeitos de estar junto com as famílias. E esse monitoramento ele vai dar para a gente não só o número, mas também para a gente poder pensar quais são os motivos da gente não estar conseguindo acessar essas famílias e quais as estratégias a gente vai poder traçar, né? Porque o ideal é que a gente não tenha nenhuma família sem atendimento. A gente sabe que tem uma série de percalços nesse caminho, mas o ideal é que a gente não tenha atendimento 100% das famílias que já eram acompanhadas. Sim, claro. E se a gente entende, né, que o PIN ele atua onde há demandas provocadas por vulnerabilidades, né, que os efeitos sociais e de saúde da pandemia, eles produzem contextos adversos, como a suspensão da pré-escola, por exemplo, a ampliação e a intensificação da pobreza, em todas as suas dimensões, né, todas as dimensões da pobreza, a gente vai perceber que a presença, né, o suporte do Estado, eles são ainda mais importantes na escuta, no olhar qualificado dessas famílias, né. E o visitador, ele nada mais nada menos do que ele representa o Estado, né, que é a entidade responsável por cuidar da população, por garantir a dignidade e bem-estar das pessoas. Então, a família saber que pode contar com o Estado já carrega em si uma mensagem bastante potente, já carrega em si uma mensagem que é transformadora por si só, né.
E aí é importante, é preciso a gente reforçar, então, a captação de famílias que estão desassistidas, né, e ampliar o atendimento e a cobertura do PIN e do Criança Feliz. Mas é importante destacar que o estabelecimento de ações de comunicação à distância, ele deve ser avaliado pelo município, caso a caso, momento a momento, né, de acordo com a realidade local, e isso muda com muita frequência, né, a realidade, a pandemia, ela provoca isso, ela, se naturalmente as coisas já vão mudando normalmente, na pandemia isso se intensificou de uma forma bastante acelerada, né? E é preciso garantir que todas as famílias elas recebam o atendimento que for possível para cada realidade, né? Então, quando as famílias não dispuserem de recursos de comunicação à distância, essas famílias devem receber atendimento presencial de modo que nenhuma família fique desassistida. Isso é algo que a gente repete, de modo que nenhuma família fique desassistida. Essas 1.887 famílias não podem estar sem receber o atendimento do PIN, do Criança Feliz, né? Então, como já foi dito na nota anterior, nesses casos, é necessário seguir todos os protocolos de segurança, como o uso de equipamentos de proteção individual, distanciamento, atendimento em área externa ou aberta, por exemplo. É preciso respeitar as possibilidades das famílias e das equipes municipais, né, que é um momento, um contexto adverso, então é preciso estar atento a quais são as possibilidades que tanto as famílias quanto as equipes elas apresentam. E em alguns momentos pode ser que isso mude, que precise ser revisto, que precise ser retomado, já que nada tem caráter estático, né? E tudo muda muito rápido. Sim, o William, que é visitador de Porto Alegre, falou que eles estão monitorando mais essas famílias que eles não estão conseguindo acessar para fazer buscativo, que é bem legal, né? E acho que esses pontos que você trouxe, que as notas têm feito a gente pensar nessa questão da vulnerabilidade se agravando e como é que a gente chega nas famílias nesse momento, né? Acho que isso tem sido um desafio desde o início da pandemia, e a pesquisa de visitadores trouxe vários elementos. E aí, para começar a nossa participação através de vídeo, que é essa novidade do PIN Debate, a gente vai chamar um vídeo, né, da Gisele Silva, que é a nossa coordenadora do estadual do PIN, né? Eu vou fazer uma audiodescrição da Gi, antes de aparecer o vídeo. Ela é uma mulher branca, tem cabelos longos pretos, eles estão presos. Ela veste uma camisa xadrez vermelha com preto. Ela está na sala do PIN, lá na Secretaria Estadual de Saúde. E atrás dela tem uma parede verde com um quadro do PIN e uma estante de livros. Vamos ver o vídeo agora. Olá, bom dia. Meu nome é Gisele Silva, eu estou como coordenadora estadual do Programa Primeira Infância Melhor. Gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. Fizemos há pouco tempo, né, um questionário para todos os visitadores do programa, e o que motivou muito a construção desta nota técnica 3, a qual a gente está debatendo hoje. E em muitos momentos apareceu que existe pouca motivação das famílias para o atendimento remoto, muito diferente do que é um atendimento presencial. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho do porquê que vocês acham que isso acontece. Gente, a gente trouxe um pouquinho aí como é que está essa questão da motivação das famílias para o atendimento remoto. Comentem aí para a gente como é que vocês estão sentindo isso, né? Vocês também têm percebido isso? O que vocês estão fazendo para essas famílias se sentirem mais engajadas? Uhum. Eu queria agradecer, né, a participação. A gente está abrindo essa estratégia de trazer, de dar mais voz ao nosso público também, não só nos comentários. A gente, mais do que nunca, a gente tem um Team Debate que é mais colaborativo, mais participativo, que vem da construção da nota a partir da pesquisa que foi feita com os visitadores, que traz também a participação nos comentários e agora também essa possibilidade da participação de vídeos. Então, inaugurando, eu quero agradecer a participação da Gi no vídeo. E eu vou aproveitar para responder essa pergunta que é tão importante. Eu vou pedir para o Bruno ele soltar também o segundo vídeo que a gente recebeu, que ele está interrelacionado a esse, que é do Nilo Jacinto, que acho que todo mundo já conhece, aquele que leva vários prêmios Salvador Célia. Ele é o visitador de Teutônia, que tem tudo a ver com a pergunta da Gisele, né? O Gil, o Nilo, né? Ele é um homem branco, de barba rala, cabelos pretos, ele usa óculos e camisa pretos, e seu fundo tem apenas uma parede branca. Então, vou pedir para o Bruno soltar o vídeo agora para a gente, por favor. Olá, eu sou o Nilo e sou visitador do PIN de Teutônia. Gostaria de saber qual estratégia eu poderia estar utilizando para me comunicar com as famílias
essas que recebem e visualizam as minhas mensagens, essas que eu envio via WhatsApp, sejam elas por mensagens escritas, mensagens de áudio, vídeos e até mesmo ligações telefônicas, mas que as mesmas não me dão retorno. Pronto, eu queria também agradecer a participação do Nilo, né, que traz perguntas muito importantes também para a gente, que balizam muito da construção dessa nota. Né, e para responder, é importante a gente recorrer aos resultados da pesquisa, que revelaram que as principais dificuldades encontradas para o atendimento, né, foram que as famílias não respondem à comunicação, como o próprio Nilo trouxe no vídeo, né. E a pesquisa também apontou que 58% dos visitadores que tiveram dificuldades no atendimento relataram falta de interesse das famílias, né, com uma questão da desmotivação, né, o que gera a desmotivação que a Gisele trouxe no vídeo. Né. O mesmo percentual, né, os 58%, também apresentam conexão de internet instável, né, então isso representa falta de acesso à comunicação, né, falta de acesso a estratégias que possam viabilizar o atendimento remoto, e que, interessante também que veio nessa pesquisa, que apesar das dificuldades, né, 89% dos visitadores afirmam que estão conseguindo manter um bom vínculo com as famílias. Isso é um dado que é bastante interessante, né, mas muitos também relatam dificuldade das famílias de estabelecer uma comunicação sistemática, às vezes por mais que se tenha que tenha disponibilidade de equipamento, que tenha disponibilidade de internet, por exemplo, é difícil manter uma comunicação sistemática, que reforça, entre outras coisas, a questão da desmotivação que a Gisele nos trouxe, né? E também a dificuldade de identificar as demandas da família de forma remota, isso é algo que apareceu na pesquisa, né? Então, também é importante a gente destacar que as famílias, algumas famílias, elas não querem receber visita domiciliar, né, por medo de contaminação, que é natural durante um período de pandemia, enquanto que algumas famílias não querem receber visita remota por falta de condições, por falta de conhecimento, de habilidade no uso de ferramentas digitais, ou de ver sentido nessa modalidade de atenção. E todos esses aspectos são exatamente aquilo que a gente aborda nessa nota, né? No contato com os municípios, né, a gente também tem percebido que eles têm dito muito que as famílias também estão muito sobrecarregadas, que pode ser um fator aí que influencia nessa resposta, né? São muitas demandas, às vezes, de muitos filhos dentro da mesma casa, né, situações que se agravaram, às vezes, de desemprego, então é uma sobrecarga física e emocional, né, todos nós estamos um pouco sobrecarregados, mas muitas das famílias que a gente atende parece que estão mais, tem tarefas de casa dos filhos maiores, né, então isso também parece estar afetando um pouco a resposta das famílias. E eu fico pensando também, né, o quanto também é difícil para os visitadores, acho que apareceram alguns comentários nesse sentido, deles também sentirem falta de estar próximos das famílias, né, de quanto isso também vai fazer a visita, faz uma visita com distanciamento, não poder abraçar as crianças, isso também faz falta para a gente como profissional, né? Então, que tem essas dificuldades que podem atrapalhar tanto as nossas intervenções ou as respostas, né? É um período de adaptação. E aí eu fiquei pensando um pouco, e até a Neide trouxe ali nos comentários algo que eu tinha pensado em comentar com vocês, que apesar da gente ver, né, essas dificuldades, da gente não estar perto, não conseguir olhar o desenvolvimento da criança com os nossos olhos, às vezes, porque a família não manda uma foto ou um vídeo, né? Parece que tem algo muito interessante acontecendo, que é do visitador cada vez mais assumir esse papel de mediação e a família de protagonista. A Neide trouxe aqui que ela sente que as famílias estão interagindo mais, né, com as crianças do que na visita presencial, com mais autonomia, e eu acho que isso também eu tenho ouvido de outros municípios. A Neide é de Nova Bassano, oi Neide, eu conheço a Neide. E eu acho que isso é muito legal, porque traz um pilar do nosso programa, que é o protagonismo familiar, né? Então, que a gente possa também conseguir aí ver um pouquinho dos potenciais que vão aparecendo, né? Porque às vezes nesse momento de crise a gente vê vários dos problemas, né? Mas alguns potenciais, algumas luzinhas estão aparecendo, e uma delas eu acho que é essa questão do protagonismo da família realmente estar ali junto com a criança nesse processo de desenvolvimento. E eu acho que, como o Marlio falou, ao longo dessa nota a gente vai conversar um pouco sobre como a comunicação é importante e quais estratégias a gente pode fazer para além da visita, né? Uhum. E aí eu queria quebrar um pouquinho o protocolo para dizer que como é interessante a gente ter essa multidisciplinaridade no PIN, a gente ter olhares de uma psicóloga, né, trazendo esse olhar dela, a Luísa, para quem não sabe, acho que já foi dito aqui,
ela é psicóloga, a gente já teve webinars com enfermeira, a gente já teve webinar com médico, a perspectiva da saúde, a perspectiva da educação, agora da comunicação também. Então, acho que isso é muito rico, acho que é muito interessante a gente ter todos esses olhares sobre exatamente o desenvolvimento integral infantil, né? A gente pensar na construção de uma política de desenvolvimento integral infantil com todos esses olhares, né? E aí, seguindo o webinar, né, para responder as questões, ainda retomando a questão das questões que a Gi e o Nilo trouxeram, né, o primeiro capítulo da nota, ele aborda justamente a atenção às famílias durante a pandemia, né, num contexto de tanta adversidade, né, qual que é o sentido do trabalho do PIN, do Criança Feliz numa Pandemia, né, qual que é o sentido de ser visitador sem estar realizando visitas, aqui eu vou colocar entre aspas, tá? Para entender isso, é importante a gente destacar dois aspectos, né? O primeiro que é que o PIN e o Criança Feliz, eles são programas vinculados respectivamente, como o Bruno colocou aqui na tela agora, a atenção primária à saúde e a política de assistência social que ofertam serviços essenciais. É importante a gente marcar que são serviços essenciais e que atuam em frentes diversas, além da visita, como a articulação da rede de serviços, a comunicação, a advocacy, a promoção de direitos, né? Não é raro a gente ver as equipes municipais defendendo a pauta da primeira infância nas câmaras municipais, participando da construção de planos municipais da primeira infância, que esse ano especialmente a gente vai trabalhar fortemente na comunicação, junto com a Rede Nacional Primeira Infância. Esse que é um ano de eleições para que os candidatos, para que as próximas gestões elas tenham esse olhar, entendam a relevância do investimento na primeira infância, né? Ou também não é raro que, por exemplo, a construção do marco legal da primeira infância, por exemplo, o Tupim, ele fez parte também, né? O segundo ponto que eu queria abordar para responder essas perguntas é o que é uma visita, né? Qual que é o ponto que é a visita, que é o ponto forte do PIN, né? O que é uma visita, como que a gente pode definir uma visita? A gente tem vários conceitos, a gente tem literatura e vários programas que abordam essa questão, e a gente precisa entender dentro do PIN o que nós consideramos uma visita, né? E aí essa nota, ela traz um pouco dessa perspectiva, né? Então, ela traz que a visita, ela é o ato de ir a algum lugar para estar com alguém, né? Mover-se presencialmente para algum lugar. Então, se o público já se perguntar, por exemplo, o que é uma presença, né? Como que se faz presente? A presença, ela é o fato de algo ou alguém estar em algum lugar, né? Então, eu pergunto a vocês, você só pode se fazer presente de forma física, né? De forma corpórea, ou não, né? A gente precisa entender que basta que algo ou alguém represente essa pessoa simbolicamente por meio de uma memória, por meio de uma imagem, de uma palavra, de um som, de um cheiro, né? Porque quando que alguém falece, por exemplo, a gente conta as histórias e a gente vê as suas fotos, né? Uma forma da gente trazer de volta as memórias, portanto, da gente trazer de volta a presença daquela pessoa que se foi para a nossa vida, né? E graças aos recursos de comunicação, fazer-se presente não exige a presença física, corpórea. A voz é utilizada para contar uma história, é um recurso de comunicação, por exemplo. A foto também, ou isso se amplia se a gente entender que os meios de comunicação, eles são uma extensão do ser humano, né? O papel, por exemplo, passou a substituir a memória e a voz, permitindo que mensagens, ideias e símbolos, né, circulem ao redor do mundo. As novas tecnologias da informação e da comunicação, né, que a gente que tanto tem feito parte das nossas vidas, elas permitem que isso ocorra de uma forma muito mais rápida e sinérgica, né? Um termo que é usado na psicologia, que é usado na comunicação também, a sinergia, né? Que é conectando e comunicando pessoas ao redor do mundo instantaneamente. Isso permite que a gente leve a nossa presença a muito mais lugares, né? Com cada vez menos barreiras à comunicação, né? Vocês já ouviram que a internet, ela aproxima, por exemplo, tem uma frase que é muito comum, ela aproxima os distantes e distancia os próximos, né? Isso é uma frase que eu já ouvi algumas vezes, que eu acho muito interessante, que ela deixa bem claro esse sentido, ela representa bem, né? Eu posso estar fisicamente em um lugar e posso estar presente em outro, né? Ou em vários lugares ao mesmo tempo, né? Como está acontecendo comigo, com a Luísa e com a Alessandra, exatamente nesse momento. A gente está, respectivamente, em Fortaleza, em Porto Alegre e em Porto Alegre, e a nossa presença está também em metade dos municípios gaúchos, agora em 264, 66
lugares, pessoas que estão assistindo, que estão compartilhando da nossa presença, por exemplo, de forma simultânea, né? E aí eu pergunto para vocês, então, agora, né, a gente está no mês de setembro, né, o mês de valorização da vida, o Centro de Valorização da Vida, por exemplo, o CVV, que é o DISC 188, né, que não sei se vocês conhecem, mas ele atende de que forma, né, para pessoas que estão passando por dificuldades de saúde mental, por exemplo, as pessoas ligam para o DISC 188 e vão conversar sobre os seus problemas, né, é um canal de escuta, né, e ele salva vidas remotamente, né, através da presença remota de pessoas desconhecidas, né, que se dispõem a escutar, né, e só esse gesto por si, ele já é muito potente para gerar conforto, para gerar bem-estar, para gerar segurança, né. Então, é inegável que a pandemia, ela chegou para mexer com todas as estruturas, né, muita coisa, muitas dessas coisas, dessas mudanças, devem ter chegado para ficar, como é o caso da atenção remota, por exemplo. Mas então, por que a visita domiciliar é tão importante para o PIN e para o Criança Feliz, né? A visita domiciliar, ela é a estratégia de comunicação ideal para o atendimento às famílias. A gente reforça bastante isso, né? A gente tem atendimento remoto hoje em dia, a gente tem aquilo que a gente está chamando de visita remota também, mas a visita domiciliar, ela é a estratégia mais adequada, né, em condições sanitárias ideais, enfim. Por que ela é uma estratégia ideal? Porque ela não exige nenhuma tecnologia de comunicação das famílias nem das equipes, né? Não é preciso ter telefone, não é preciso ter internet, não é preciso ter crédito no celular, rádio, não é preciso nada disso, né? Basta estar presente e utilizar os recursos de comunicação naturais do ser humano, né? E os recursos culturais também, né? Para que a comunicação seja estabelecida de uma forma eficaz, né? Então, basta que se use os sentidos humanos, né, a visão, a audição, o tato, né, com muita sorte o paladar também, no caso das visitas, mas também tem outra questão que reforça a importância da visita domiciliar, que exatamente isso, a visita domiciliar, ela explora todos os sentidos humanos, né, e a sinergia entre todos esses sentidos, né, que é o que quer dizer a sinergia, né? Que a comunicação, ela se estabelece quando a gente está fisicamente presente, né? Envolve todos os sentidos humanos. A interação entre os sentidos, os códigos que carregam, dão informações muito complexas, né? De um modo natural, é confortável para a gente quando a gente está fisicamente diante de todos esses sentidos, com todos os sentidos interagindo. Diferente do que acontece, por exemplo, numa comunicação remota, né? Então, esses sentidos, eles carregam em si mensagens, né? O cheiro de uma criança banhada, por exemplo, quando você faz uma visita remota, ou o cheiro de uma comida na panela, a entonação de uma voz, as expressões, os gestos de comunicação não verbal, que nos dizem tanto sobre nós mesmos e sobre o outro. Aí meu fone caindo aqui, eu já falei para a Luísa que isso iria acontecer durante o webinar. Então, entre os sentidos também, né, o abraço, por exemplo, o toque, que tanto está sendo, e que já foi mencionado aqui nos comentários que eu já vi, o toque que tanto está fazendo falta nesse momento da pandemia, acho que talvez um dos sentidos que mais estejam fazendo falta, né, e aí quanto mais variadas são as fontes de informação, quanto mais sentidos são empregados na comunicação, maior é a interação entre esses dados, essas informações, né, maior é a riqueza e a sinestesia da comunicação. Então, a comunicação sinérgica, ela é mais confortável, né? Ela gera menos fadiga, porque ela demanda menos esforço, tanto físico quanto mental, para acontecer, né? Para decodificar essas mensagens que foram recebidas. Então, tudo isso faz da visita a estratégia de comunicação ideal para esses dois programas, né? E para tantos outros programas. Mas, então, ok, a visita domiciliar, ela tem toda essa importância, mas se não é possível realizar a visita domiciliar, então isso significa que o PIN e o Criança Feliz, eles perdem sentido, né? Não, né? Estudos mostram, como a Luísa pode trazer aqui, pode comentar aqui para a gente também, que a visita remota, o atendimento remoto, é uma estratégia que é muito eficaz também, né? E que torna viável o acompanhamento das famílias em contextos diversos, né? No caso de impossibilidade de realização de uma visita domiciliar,
a visita remota, ela deve ser adotada para que contemple o maior número possível de famílias, né? Acho que é legal isso, Mano, que você traz, que é a FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, que é nossa parceira nas pesquisas, né, aqui no PIN, e está fazendo a pesquisa longitudinal, que alguns dos municípios estão participando. Eles reuniram para a gente vários programas ao redor do mundo que trabalham com modelos remotos e híbridos, né, que é o híbrido, como a gente já conversou antes, é aquele que a gente combina intervenções presenciais e remotas. O quanto eles trazem evidências científicas de que está funcionando, né? Eu acho que isso é legal de dizer também, porque às vezes eu acho que deve surgir uma insegurança, assim como surge para a gente que está fazendo essas novas formas, né? Você mesmo falou, a gente faz várias reuniões online, isso tem uma fadiga porque a gente está exposto a telas, tem que ficar decodificando mais códigos, né? Ou a gente tem que fazer reuniões com os municípios, isso a gente está também tentando inovar, fazendo a webinar. Então, tudo isso, a gente fica assim, será que isso está dando certo? Será que tem efeito, né? Então, é legal dizer que já tem estudos que estão mostrando que isso tem efetividade, com algumas características que eu acho que essa nota trouxe muito bem, alguns aspectos de comunicação que são importantes para que isso seja efetivo, né? Além da nossa metodologia. Esses aspectos da metodologia remota, eles vão ser o tema da nossa próxima nota que vai sair, né? Que a gente vai tentar aprofundar mais. Acho que o Mário faz uma pergunta importante, né? E como é que a gente faz, né, sem a visita? Como é que é esse remoto, então? Acho que já ainda, apesar de a gente não ter lançado essa nota que aprofunda, já a nota anterior nos traz alguns aspectos que tem que ser importantes para a gente considerar que uma visita é remota, que o atendimento é remoto, né? E eles estão muito pautados no planejamento dessas visitas e desses acompanhamentos, né? Um planejamento que é singular, a gente vai conversar mais sobre isso, eu já vi aqui nos comentários, né? Várias pessoas falando da importância dessa singularização, e isso quer dizer que a gente está levando em conta tanto a gestação, a família, as necessidades dela, e, por exemplo, o momento de desenvolvimento daquela criança. O protagonismo, né, da família e o fortalecimento de vínculos tem que ser pauta e tem que ser o nosso norte. A articulação de rede, a gente vai identificar várias necessidades nas famílias, então a gente precisa articular a rede para esse cuidado. A promoção do desenvolvimento integral infantil e a promoção da garantia de direitos, né? Isso não muda, né, gente? Como da visita domiciliar ou da visita remota, o importante é que a gente não perca a essência do programa, né? O que nos faz estar junto dessas famílias. Então, esse é o nosso norte. Sim. Eu acho que para fechar essa questão, não sei se tem mais algo a acrescentar sobre isso, mas assim, para fechar essa parte, eu queria retomar a importância da gente dar sentido ao trabalho do PIN do Criança Feliz nessa pandemia, né? Ampliando ainda um pouco mais as perguntas que vieram, né, que falam sobre as famílias, né, a importância das famílias entenderem, estarem motivadas e verem sentido nessa iniciativa, que as equipes também vejam iniciativa, que a sociedade como um todo vejam sentido nessas iniciativas, né? Então, por que o sentido ele é tão importante, né? O sentido, ele é a base da motivação, que é aquilo que a Gisele nos trouxe, né? Por exemplo, se você se perguntar qual que é a pergunta mais recorrente na filosofia, né, que é qual o sentido da vida, né? E aí eu quero fazer umas provocações, né? Perguntar para vocês o que nos motiva a viver, o que nos motiva a trabalhar, o que nos motiva a ser visitador do PIN do Feliz, né? Eu queria fazer uma analogia aqui para talvez deixar isso um pouco mais claro. Assim, esses dias, agora que eu fiz uma mudança na internet aqui de casa, o técnico que veio, ele deixou um pedaço de fio, né, um pedaço de fio curto que sobrou em cima da mesa. E aí eu deixei esse fio lá, um pedacinho pequeno, para ver o que iria acontecer com esse fio, qual que seria a reação da minha filha ao ver aquele fio, que é um objeto banal que está na casa, né? E aí você pensa, a criança foi interagir com aquele objeto, o que ela fez? Não, ela deixou aquele objeto lá, né? Ela não interagiu com aquele objeto. E aí eu perguntei para ela, né, o que a gente poderia fazer com aquele fio. E talvez um adulto diria para a gente jogar aquilo fora, porque ele é um lixo, ele é um pedaço de um fio. Mas o que ela fez? Ela disse que aquilo poderia ser um bigode e colocou no rosto dela. Ela disse que aquilo poderia ser um avião e fez aquele fio voando. Ou ela usou aquilo como um canudo e ela começou a interagir. Ela produziu e atribuiu sentido àquele objeto, e assim ela ganhou motivação e interesse, né? Aquele pedaço de fio, ele não podia mais ser descartado, porque agora ele faz sentido, ele é útil, ele é interessante nas brincadeiras dela, ele é utilizado até hoje. Esse fio, por exemplo, ele foi desfiado, né?
e ele virou o cabelo de uma boneca dela, que eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Ele está aqui, então ele ganhou sentido, né? Eu pensei em trazer essa experiência para isso. Então, essa analogia, ela serve para muita coisa na nossa vida, né? Se algo não faz sentido, não gera ação, não gera motivação, né? E a visita, ela não só continua fazendo muito sentido nesse período e nessas condições que a gente está vivendo, como ela ganha ainda mais relevância por todos os motivos que a gente falou aqui, né? Isso, eu acho que que bacana essa intervenção da Meli. Acho que você traz aqui, né? Elisandra trouxe também a importância do visitador estar motivado também para conseguir acolher, né, essas famílias nos comentários. Eu acho que é muito importante isso, que a gente precisa estar motivado com o trabalho, né? E acho que a gente vai conversar ao longo o tanto que é importante a comunicação interna da equipe para a gente também se sentir motivado, ver que o nosso trabalho faz sentido, né? A gente vai conversar mais sobre isso. Mas agora eu queria chamar mais um vídeo que foi enviado para a gente, foi enviado pela Deise Pereira, que ela é ex-monitora de um município aqui nosso, né, monitora do PIN. E nesse vídeo eu vou fazer a audiodescrição, tá? Ela é uma mulher, ela é loira, está usando óculos, uma camiseta vinho e uma blusa de frio preta. Ela está em um ambiente com uma parede verde ao fundo, com algumas gravuras e uma estante com livros. Vamos ver o vídeo, então. Olá, meu nome é Deise Pereira e uma apaixonada pelo PIN. E a minha pergunta é o seguinte: de que forma as equipes podem motivar e incentivar as famílias a serem mais ativas dentro desta comunicação remota e mostrar para elas que ela é tão importante quanto uma visita presencial? Obrigado, Deise, também, né? Essa é uma pergunta que ela é interessante, porque ela nos coloca a pensar quais são as estratégias, né, que a gente pode adotar para que as famílias estejam engajadas, né, nesse formato que é tão desafiador de atendimento, né, tão diferente da visita presencial, né, da visita domiciliar. E a nossa nota, ela traz algumas dessas estratégias, né, alguns aspectos para atentar ou realizar uma visita remota para que ela seja mais eficiente possível, né. Então, o primeiro desses aspectos é a valorização da escuta, né. Esse é um aspecto fundamental, né? É preciso reconhecer quais são os interesses, quais são as preferências, as capacidades, os recursos, né? Quais que são as demandas e a disponibilidade de cada família para o atendimento remoto, né? Na nota lista alguns pontos chaves que eu vou trazer para vocês, como, por exemplo, é importante que as equipes elas saibam das famílias qual que é a disponibilidade de dispositivos de comunicação que a família tem, né? Se ela tem telefone, se ela tem smartphone, se ela tem tablet, ou se ela tem computador. A gente está falando aqui de condições, né, talvez ideais, assim, de buscar e identificar quais são os recursos que a família tem. É importante também saber se a família ela tem linha telefônica, né, se ela tem disponibilidade de pacote de dados ou a qualidade da internet da família que ela tenha, né, se ela tiver internet domiciliar, né, que tem famílias que têm planos, por exemplo, que só liberam WhatsApp, que só liberam redes sociais e que você não pode acessar outros recursos de comunicação. Então, é importante você saber quais são os canais que você pode, quais são os recursos que aquela família tem, né? Também é importante reconhecer quais que são os canais que a família mais utiliza, né? E quais os canais que ela quer receber o contato, né? Se a família ela prefere o contato via telefone, se ela prefere o contato via WhatsApp, se ela prefere via Facebook, Instagram, né? Não adianta você definir como estratégia um Instagram, por exemplo, se ela não for utilizado pela família, ou até o e-mail também, que muitas pessoas ainda usam, né? É importante saber também qual que é o grau de conhecimento e a capacidade de uso das ferramentas digitais, né? A pessoa pode ter todos esses recursos e ela não saber utilizar aquelas ferramentas, né? E por último, mas não menos importante, né? A gente saber o interesse, as equipes elas precisam saber qual que é o interesse e as preferências da família nessas formas de comunicação, né? É importantíssimo saber como a família se sente mais confortável nesse atendimento, se gosta de ficar ali pendurada no telefone durante um período, se ela prefere um contato mais rápido, se ela prefere não usar o telefone, se quer usar o mesmo aplicativo que usa, por exemplo, para fazer coisas pessoais, ou se ela prefere uma outra forma de contato. E depois de escutar as famílias, é importante
estabelecer e respeitar as rotinas, né? Combinar com as famílias quais são os melhores dias e horários das visitas remotas, né? Respeitar o horário de trabalho também é bem importante, né? Evitar mandar mensagens em horários inapropriados, né? Enviar mensagens depois das 18 horas, por exemplo. Também é importante que, com o trabalho realizado em casa, né, como é o nosso caso, nós três aqui, Alessandra, Mário e Luísa, nós estamos trabalhando em casa. Então, que com esse trabalho realizado em casa, as equipes, elas combinem com quem mora junto, né, os horários de trabalho, para evitar algumas intercorrências durante os atendimentos, né. É muito importante também que sejam priorizadas as videochamadas ou as ligações telefônicas individuais, né, pensando também no plano singular de atendimento, como a Luísa havia falado. Aqui é interessante a gente retomar a pesquisa de visitadores, né? Que na pesquisa nós observamos que em torno de 90% dos visitadores que estão atendendo remotamente as famílias estão atendendo via WhatsApp, né? Seja por mensagens de texto, vídeo, áudio ou chamadas, e que mais de 50% fazem chamadas telefônicas, né? E por que priorizar as videochamadas e priorizar as ligações telefônicas, né? Porque elas são as estratégias que mais se aproximam daquela estratégia ideal da visita domiciliar, né? Elas permitem um alto grau de interação, né? Mas é preciso frisar aqui que todos devem estar atentos a quais são os recursos e interesses das famílias, por mais que essas sejam as estratégias ideais, as estratégias prioritárias, tem que verificar se elas são as estratégias mais adequadas para cada caso, para cada família, para cada equipe, né? E vale reforçar também, reforçando todas as dicas anteriores, é importante que o visitador ele esteja presente, né? Da mesma forma que estaria numa visita domiciliar, que ele esteja presente numa visita remota, que ele se conecte com a família, que ele faça contato visual com a família, olho no olho, que ele seja responsivo, que ele seja afetuoso e empático, né? Isso tem o poder de gerar muita conexão entre as famílias. Então, aquela desmotivação, por exemplo, aquela falta de resposta, ela pode ser minimizada quando você se conecta mais com a família, né? E, por último, também se lembrar da ludicidade, né? Que quanto mais prazeroso for para a família receber aquele atendimento, quanto mais bem-estar e autoestima tiverem em jogo, forem promovidos, maiores são as chances da família desejar que aquela comunicação se repita, seja recorrente, né? Ela vai ter mais interesse em manter esse tipo de comunicação, né? Eu acho que tem aparecido aqui em vários comentários, né, a importância da gente olhar para essas singularidades, dessa escuta atenta, né, e da importância de a gente poder acolher as famílias nesse período. Eu não vou citar os comentários um por um, mas eu vi que isso apareceu bastante aqui. E também eu fico pensando que essa escuta do contexto ela é fundamental para a gente se adaptar à melhor forma de atendimento. E eu acho que é legal também dizer que essa forma de atendimento, acho que foi o Nilo que colocou ali, ela não é estática, né? A gente pode ir mudando ao longo do tempo, né? As famílias às vezes vão ter uma fadiga com você permanece do mesmo jeito, só mandando atividades, né? Eu tenho exemplo também do município de Caxias, que sempre que a gente conversa, eles falam que eles foram mudando. Farroupilha e outros municípios também estão feito, por exemplo, intercalando, perceberam que pelo menos ir uma vez por mês numa visita contribui para esse vínculo, né? Então a gente vai ter que ir escutando família por família para entender qual é essa singularidade. O pessoal de Estrela trouxe também que eles estão fazendo um levantamento, estão percebendo, por exemplo, que famílias com baixa escolaridade estão com mais dificuldade, por exemplo, no atendimento remoto. Então, é muito importante a gente estar atento para esses detalhes, que não são detalhes, eles são a alma da nossa intervenção. A gente está conectado a esse contexto para conseguir responder melhor a ele. E com isso a gente precisa de uma escuta muito atenta, acolhedora, né? Sem julgamento, como a gente que também é uma base do nosso trabalho. É interessante tu ter trazido essa questão, Luísa, para a gente pensar, né, por que a escuta e o olhar qualificados, eles são tão fundamentais para esses programas, né? E é interessante a gente pensar, se a gente for analisar de uma perspectiva mais literal, né, escutar ou olhar, né, significam receber uma informação. Né? No momento que você estabelece uma comunicação, quando você escuta, você olha, você recebe uma informação, enquanto que o ouvir e o ver, eles são a decodificação dessa informação. Isso é uma perspectiva mais literal, quando a gente está falando nos sentidos humanos. Isso significa que eu posso escutar, né, o que você está dizendo e não está te ouvindo.
Eu posso olhar para você e não estar te vendo, né? E não estar decodificando, não estar percebendo aquela situação que está sendo posta, né? Mas se a gente analisar numa perspectiva mais figurada, né? A escuta é a recepção e a decodificação da informação, né? Enquanto que o olhar, ele é a leitura feita a partir do repertório do receptor, né? Ou do emissor, dependendo do caso, né? Ela é feita a partir do repertório, do conhecimento, da sensibilidade, das experiências que aquela pessoa vivenciou, né? Então, por exemplo, você pode dar o seu olhar sobre uma música. Quando a gente entende o olhar, e quando a gente se refere ao olhar, a gente se refere ao olhar de uma forma menos literal. Você pode dar um olhar sobre uma música, a gente não está se referindo à visão, no caso, né? E as formações, por exemplo, elas cumprem um papel de construir repertório para os visitadores, né? Construir repertório para que as equipes elas tenham a qualificação desse olhar, né? Já a escuta, ela é a construção do repertório entre a família e o visitador, né? Para que o visitador ele possa usar esse repertório que ele vem construindo a partir das experiências que ele tem vivido, a partir dos estudos que ele tem feito, a partir das formações, a partir da sensibilidade que ele tem para essa temática, ele aplicar todo esse repertório, esse conhecimento à realidade de cada família, né? E por isso que é tão importante esse processo de escuta e de olhar qualificados que tanta gente repete aqui no PIN, né? Então, é isso, assim, a gente pode avançar para o tópico seguinte das atividades grupais do PIN. Nesse caso, quando a gente traz... Acho que teu microfone ficou mudo. Tem uma pergunta sobre atividades grupais, então é agora a hora. Então, quando a gente fala sobre atividades grupais, a gente se pergunta, né? Como assim atividades grupais na quarentena? O Marlon tá ficando louco, né? Mas não, né? As atividades grupais do PIN, especificamente, né, com crianças de 4 a 6 anos e gestantes, elas foram realmente suspensas e substituídas pelo acompanhamento individual, seja domiciliar ou remoto, né? Infelizmente, para crianças de 4 a 6 anos é inevitável, né, é inviável transpor o atendimento domiciliar para o remoto. Mas para gestantes não, né? Com as gestantes é possível realizar atividades online em grupo, seja através de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, videochamadas ou videoconferências também, né? E aí é importante a gente falar que cada estratégia atende a funções diferentes, né? É preciso que haja clareza nisso, assim. A modalidade grupal, ela deve ser realizada da forma mais próxima possível da realizada antes da pandemia, né? Isso quer dizer que os grupos de WhatsApp, as reuniões de vídeo, ou mesmo os contatos individualizados, eles cumprem funções distintas, cada um tem o seu papel importante, mas cumprem funções distintas, né? Em uma reunião de vídeo, por exemplo, que você vai conseguir promover um maior intercâmbio de experiências, né, um melhor acolhimento e uma maior socialização entre as gestantes. Os grupos, eles podem ser bem eficientes para organizar esses encontros, né, mas cada um cumprindo a sua função, né? E vale destacar também que essas orientações que a gente está trazendo aqui para atividades grupais, como a gente colocou, são atividades grupais do PIN, elas não valem para o Criança Feliz. A gente vai, numa quarta nota que já está em construção, como a Luísa já mencionou, a gente vai abordar melhor essas questões, tá? E seguindo adiante, né, ou como a gente fala no GTA, adelante, eu quero aproveitar para fazer uma provocação aqui com vocês, né? Considerando que 64% das famílias, tá, de acordo com a pesquisa, elas estão exclusivamente em acompanhamento remoto, e que a maioria de nós nunca esteve tanto tempo online, né, tão presente online e tão fisicamente isolado, né, e possivelmente tão atribulado, né, quanto agora no período da pandemia. Eu queria que vocês avaliassem 3 situações, né. A primeira é se eu mandar uma mensagem em um grupo em que vocês estão, tá? A segunda, se eu mandar uma mensagem em um grupo, se eu mandar uma mensagem para vocês no privado. E a terceira é se eu estabelecer uma comunicação individualizada, citando o seu nome e mandando uma mensagem em seguida. Eu dizendo, olha, Luísa, tenho essa mensagem aqui para ti, ver o que tu acha disso, se é importante. Qual dessas 3 estratégias tem a maior probabilidade de vocês verem e responderem, né? Eu acho que isso já faz com que a gente repense sobre a importância também de como a gente vai se comunicar, de como a gente vai abordar
fazer abordagem nesse atendimento, né? E aí eu inicio esse tópico que o Bruno pôs aqui na tela, já que é como gerar interesse e evitar fadiga, com essa provocação para que vocês reflitam, né? Para que vocês se coloquem no lugar das famílias atendidas e para que assim a gente possa entender os processos, né? Usar da forma mais eficiente possível. Aí nós separamos 10 dicas que são bem importantes para gerar o interesse e evitar a fadiga, que elas estão lá na nota, né? A primeira dessas dicas pode parecer repetitiva, mas se ela é repetitiva é porque ela é importante, né? Realizar os contatos individualizados, né? Que bom que na pesquisa 89% dos visitadores informaram que têm elaborado o plano de atenção de forma individualizada, né? Isso é um dado bem interessante. Da mesma forma que você deve planejar individualmente, você deve também se comunicar individualmente. Então, você deve deixar claro que a comunicação ela foi desenvolvida especificamente para aquela família, não de uma forma genérica, né? Você mencionar o nome, você individualizar o atendimento, assim como a gente viu no outro webinar que falou sobre o brincar também, né? Quando aquela comunicação ou aquela atividade, seja o que for, ela é direcionada especificamente para aquela pessoa, você retém mais a atenção dela. Então, as mensagens genéricas, elas tendem a ser mais ignoradas, né? Tendem a gerar um menor engajamento, né? Além do aspecto de comunicação, né, Mário, disso distanciar, talvez esse atendimento não singularizado, distanciar a gente dessa aproximação feita, né? É muito importante ressaltar que a gente sabe que cada família é cada uma tem suas necessidades, cada criança está no momento do desenvolvimento, cada gestante está numa fase dessa gestação e vivenciando essa gestação e significando ela de um jeito. Então, o atendimento individualizado, ele é fundamental, né? Os grupos, como você mesmo disse, eles cumprem uma função que é de troca de experiência, né? Que é também para a gente compartilhar mais abertamente dados que é da população como um todo, né? Porque a população em todo precisa receber, Covid, questão de vacinação, adesão ao pré-natal. Queria dizer dos grupos que a Márcia, eu acho que a Márcia é de Santa Cruz, ela colocou aqui que eles estão começando um grupo de gestantes remotos. Olha que legal, o primeiro encontro vai ser hoje à tarde. Muito bacana. E acho que é isso, a gente tem que saber o atendimento, cada um ele responde a uma demanda, né? E essa questão do atendimento individualizado, gente, ele é muito importante também nos estudos que eu falei há pouco, né? Eles falam que quanto mais singularizado, mais próximo ao contexto e à cultura dessas famílias, a gente consegue dialogar, né, nesse atendimento remoto, mais efetivo ele é. Então, a gente tem que evitar disparar, por exemplo, atividades, né, em grupo, porque senão isso também, além da questão da comunicação, a gente perde um pilar do nosso atendimento. Como o Márcio disse, a gente fica repetindo porque é importante a singularidade. Isso responde bem a pergunta do Nilo, né? Que ele traz exatamente se ele está entrando em contato e a família não está respondendo. É importante você observar todos esses aspectos, né? Se a família ela tem acesso e interesse, e se você está realizando um atendimento que ele é direcionado especificamente para aquela família. Você avaliando tudo isso, você vai identificar qual que é a melhor estratégia de você se comunicar com aquela família, né? E, Mário, eu acho que vamos conversar, né? Vamos perguntar para essa família o que está difícil, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos entender. Acho que vários comentários também apareceram aqui no sentido de falar, famílias que às vezes não participavam antes, não estão participando agora. Então, isso me volta lá na Amanda, na nossa segunda live, que ela falava, a gente precisa rever, às vezes, os nossos planos singulares. E para rever plano singular, a gente só faz isso com as famílias, né? Precisa dialogar. Com certeza, com certeza. Isso tem a ver com a segunda orientação que a gente traz aqui, né? Quando a gente está falando em como gerar esse interesse nas famílias, né? A gente precisa, se a gente como a gente para planejar um atendimento, se a gente para um tempo antes para a gente roteirizar cada ação de comunicação, né? Roteirizar é o ato de você planejar o que vai ser comunicado, né? Como vai ser comunicado. E assim você consegue realizar uma comunicação mais efetiva. Você vai pensar na forma como você vai falar e o conteúdo que você vai trazer para aquela intervenção, né? E a gente também precisa considerar que as famílias provavelmente estão recebendo uma enxurrada de conteúdos todos os dias, né? Então, é importante evitar o excesso de conteúdo, né? Selecionar aquilo que é mais relevante para aquela família individualmente, respeitar a temática relacionada ao atendimento, né? Evitando mandar correntes, por exemplo, evitando mandar outras coisas que você recebe, porque a gente recebe muita
muita imagem, muito texto, e aí, às vezes, a gente tem um impulso de sair caminhando, mas a gente precisa selecionar muito bem, porque assim como nós estamos recebendo muita coisa, a gente está com excesso de conteúdo, as famílias também provavelmente estão recebendo excesso de conteúdo. É importante que seja objetivo, né? O objetivo da intervenção, qual que é, então, é ser fiel àquele objetivo. A quarta dica, ela traz vários memes na internet, né? Que é reduzir o tempo de duração das mídias compartilhadas, né? Não mande áudio ou vídeos longos, né? Os especialistas indicam que entre 1 e 2 minutos de duração é o ideal, seja para um áudio ou para um vídeo, né? E ao roteirizar, então, você deve pensar nessa duração. Se preciso for, você pode dividir aquele conteúdo em várias partes, né? Mandar vídeos ou áudios menores, você pode também enxugar os textos para que não sejam tão longos também, para que a família não veja um textão, né? O famoso textão na internet, quando gera um textão, as pessoas não leem, quando o vídeo é longo, as pessoas não assistem, quando o áudio é longo, as pessoas não escutam, né? Então, ou pelo menos elas precisam dedicar um tempo maior àquilo e vai demorar mais a responder. Então, as 3 últimas dicas eu vou juntar em uma só, né? Que é prezar pela qualidade de áudio, de vídeo e de conexão de internet, né? Imagine que você está assistindo um filme, Luísa, tá? Se você está assistindo esse filme e ele está travando o tempo inteiro, né? Ou se você está assistindo o filme e a legenda está desincronizada, ou no filme a imagem está muito ruim e você não consegue ver bem, né? A tendência é que você faça um esforço físico e mental muito maior para assistir esse filme, e que você canse e perca o interesse por assistir aquele filme muito mais rapidamente, né? Então, da mesma forma, o material que é enviado, assim como as chamadas devem ter áudio claro e limpo, né? A imagem deve ter uma boa iluminação, deve se evitar interrupções, né? Se você gravar de pertinho, por exemplo, aqui como a gente está aproximando um pouco mais a câmera, a gente consegue ter uma qualidade de vídeo melhor, vocês conseguem enxergar melhor as nossas expressões, né? Se você utilizar fone de ouvido, se observarem, eu e a Luísa estamos utilizando fone de ouvido porque ele melhora a captação de áudio, então o receptor, né, a família, ela vai conseguir te ouvir melhor, ela vai fazer menos esforço para te ouvir, né? E assim a família vai conseguir acompanhar melhor, ela vai estar mais engajada, mais interessada nesse atendimento, ela vai estar menos cansada, ela vai ter menos fadiga, né? E aí, naturalmente, a gente está falando aqui de condições ideais, né? Tentem observar todos esses aspectos para cada uma das famílias, né? E adequar cada uma das realidades. Existem famílias que, por exemplo, se não tem muitos desses recursos, quais são as estratégias que a gente vai adotar para poder atender essas famílias, né? Acho bem isso, Marlio, porque veio um comentário exatamente que às vezes tem dificuldade no telefone, no sinal do telefone da família, né? E isso atrapalha o atendimento mesmo, né, gente? Porque a gente sempre brinca que quando a reunião está cortando ou quando alguém está caindo, a gente não consegue prestar atenção, a gente fica cansado e a gente quer desistir, né, do tema, enfim. Acho que é bem importante isso. Acho que o Mário traz uma questão muito importante que da roteirização, né, que eu acho que é um vocábulo da comunicação, como o Mário disse, num contexto interdisciplinar, né, que nada mais é também do que a gente fazer os planejamentos, né? Então, planejar o pessoal falando da escuta individualizada como importante, veio mais de um falando que a comunicação individual gera mais vínculo, a Carol falou. E acho que é bem importante essa questão da roteirização, no sentido da gente poder pensar, antes de entrar numa intervenção, quais são perguntas norteadoras aí que vão apoiar a gente. Não é um questionário que a gente vai fazer para a família, né, um checklist, mas o que pode ajudar a gente a chegar nos objetivos da nossa intervenção. Porque isso é muito novo para a gente, né? Eu gravei vídeo agora para formação e, meu Deus, eu gravei 8 vezes. Então, eu senti um pouquinho, tanto que está sendo desafiador para vocês, então eu queria parabenizar. Estando roteirizado, Luísa? Estava roteirizado, estava tudo bonitinho, eu gravei 8 vezes. Então, eu fiquei pensando, assim, o quanto deve estar sendo desafiador para vocês aí nos municípios fazerem, né? Então, parabéns demais pelo trabalho, gente. A gente sabe o quanto... A gente não foi formado para fazer vídeo, além do Mário aqui, que é comunicador, né? A gente está aprendendo todo dia. Então,
A gente se emociona muito, né, quando a gente vê o que as equipes estão fazendo, os atendimentos que estão fazendo, a gente aprende muito também. Muitas das experiências que tem aqui, a gente vê que vem dos municípios, né? A gente consultou muito, a gente recebeu muito dos municípios para poder construir essa nota. Exato, muito bom. Acho que a gente tem, então, como o Márcio disse, prezar por essa qualidade da informação, do conteúdo, mas também, querendo ou não, a gente precisa da qualidade técnica, no sentido de áudio, som, áudio, vídeo, né? E quando não der, a gente vai ter que pensar se essa é a forma de atendimento mais adequada para essa família, porque talvez isso dificulte a resposta que ela vai dar para a gente. Queria chamar mais um vídeo, a gente recebeu vários vídeos, a gente está já aí com um tempinho. Vou passar para vocês, então, o vídeo da Fernanda Barbosa. Ela é visitadora de Santa Vitória do Palmar, né? Ela é uma mulher, tem cabelos escuros que são presos, ela está usando uma máscara branca e óculos, ela veste uma blusa vermelha, uma jaqueta e calças jeans. Ela está próxima a uma porta que tem 2 cartazes, um que diz PIN e outro diz Primeira Infância Melhor. Vamos, então, ver o vídeo. Me chamo Fernanda Barbosa, sou visitadora do PIN de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, e em nome do grupo, gostaríamos de saber de que forma podemos melhorar o atendimento às famílias que não têm acesso à internet devido à pandemia. Essa foi uma pergunta que veio bastante aqui nos comentários, eu vi mais de uma aqui, que é como é que a gente atende, então, as famílias que não têm acesso à internet. Acho que uma primeira coisa que a gente precisa falar é que a gente repetir de novo, né, essa escuta ao contexto. E esse contexto também diz das condições sanitárias do município. E na pandemia está mudando muito, é bandeira vermelha, é bandeira laranja, né, toda semana altera. Então, a gente precisa estar muito atento e a gente precisa dialogar claramente com a família. Então, por exemplo, assim, olha, se mudar a bandeira, talvez eu não vou conseguir fazer a visita, né? Porque eu não vou poder, não é autorizado pela prefeitura. Então, a gente tem que estar sempre em diálogo com a prefeitura, no sentido da Secretaria de Saúde, para saber o que a gente está podendo fazer no momento da pandemia, né? Mas também a gente tem que estar atento a como a gente acolhe essa família, né? Essa família que às vezes vai estar na zona rural, como o Márcio disse antes, pode ser que mais precisa, e a gente não está conseguindo acessar ela via internet. Quais outras possibilidades a gente tem, né? Eu acho que uma coisa importante também é a visita provavelmente é a saída para muitas dessas famílias, mas nem para todas. Daqui a pouco o Márcio vai falar, acho, um pouquinho sobre isso. Que a gente acha que a gente está tão viciado na internet que a gente está esquecendo de outras estratégias de comunicação, né? E, além disso, eu acho que é muito importante a gente poder dialogar com a rede, gente, que atende essa família. Tem serviços que são territoriais, a gente tem agentes comunitários de saúde que estão no mesmo território. Então, se a gente não está conseguindo entrar em contato com essa família, quem da rede a gente pode entrar em contato para articular e configurar um cuidado junto, né? Isso é muito importante. Eu acho que, aproveitando esse gancho que tu falou aí, Luísa, eu acho que é bem isso, assim, a gente está muito tomado hoje, muitos de nós, não todos, mas muitos tomados pelos meios digitais, e a gente às vezes acaba esquecendo um pouco de como era a nossa vida antes disso, né? Isso é um processo que aconteceu em toda a humanidade. Quando surgiu o rádio, disseram, vai acabar os livros. Quando surgiu a TV, disseram, vai acabar o rádio. Quando surgiu a internet, disseram, vai acabar a TV. E os livros, os rádios, a TV, estão todos aí, né? Então, a gente precisa pensar também de forma analógica, né? A gente não pode esquecer que existem meios de comunicação analógicos, né? Uma chamada de vídeo, por exemplo, não vai exigir internet, né? Basta que a pessoa tenha o seu telefone. E a gente também pode destacar, não pode descartar a visita domiciliar indiscriminadamente, né? Ela deve ser considerada quando for necessária e quando ela for adequada, né? Essa é como a gente já disse, é a forma de comunicação ideal, né? E que, se for adequada, se as condições sanitárias permitirem, ela deve ser adotada, né? Veio vários comentários também sobre se pode entregar coisas impressas para a família, objetos. Na nota 2, a gente já tinha orientado também que, quando forem entregar material, que ele seja extremamente necessário, sempre tentar usar mais as coisas que tem na casa da família, e quando entregar, a gente tem que ter cuidado com a questão da higiene, né? Então, a gente brinca que é dar o álcool gel para passar álcool gel no álcool gel, no papel, mas é bem importante, a gente brinca, mas é fundamental. A gente é saúde também dentro da casa das pessoas, então a gente tem que reforçar aspectos de higiene, principalmente nesse momento.
Uhum. Esse comentário, ele já adianta o que é esse tópico que a gente está entrando agora, né? O tópico seguinte da nota, ele trata das formas complementares de comunicação com as famílias, né? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, que além da chamada telefônica ou da chamada de vídeo, a gente tem as mensagens instantâneas privadas, por exemplo, e as redes sociais, né? Que são estratégias bem importantes para a manutenção do vínculo do visitador com a família, para a orientação das famílias, para identificar as demandas. A gente recebeu esses dias agora no Instagram o perfil da Jade de Esteio. Acho que ela nem sabe que a gente iria mencionar ela aqui. Mas a gente no GTE viu aquilo, a gente ficou encantado com o trabalho que ela está fazendo, que ela realiza o atendimento individualizado às famílias e ela utiliza o Instagram, um perfil numa rede social, para complementar esse atendimento. Então, lá ela publica vários materiais referenciados, ela traz conteúdo do site do PIN, ela replica conteúdos que a gente publica, ela cria conteúdo, ela apresenta atividades. Então, isso é muito bacana, isso é muito importante, que sejam desenvolvidas estratégias complementares ao atendimento que é realizado individualmente, né? E aí a gente tem como algumas dessas estratégias os grupos de WhatsApp, de Facebook ou de Instagram, por exemplo, né, que são espaços bastante potentes para a socialização das informações, para o intercâmbio de experiências entre as famílias. A gente traz na nota também algumas dicas de como vocês podem usar essas tecnologias, como, por exemplo, o WhatsApp Business, né, que é uma estratégia que nos chamou a atenção do município de Caxias, né, que é um aplicativo, o WhatsApp Business, ele é um aplicativo oficial, ele é também do WhatsApp, ele também pode ser baixado nas lojas de aplicativos, da mesma forma que o WhatsApp normal, né, e o que é interessante dele é que ele permite institucionalizar o atendimento, né. Eu deixo de atender do meu perfil pessoal, do meu celular pessoal, do meu WhatsApp, que tem todos os meus contatos com minha família, com os meus amigos, e ele passa a ser institucionalizado. Então, o PIN, ele se torna o canal de comunicação do PIN com as famílias. E lá é importante que, da mesma forma como a gente fala, que seja individualizado, que o visitador ele se identifique, que ele realize um atendimento individualizado, por mais que institucionalizado, no perfil institucionalizado, que ele realize esse contato com as famílias de forma individualizada. E aí, o WhatsApp Business, ele também permite, por exemplo, que o telefone fixo do PIN, do PIN municipal, ele possa ser utilizado. Ele não precisa ser necessariamente de um celular. Você pode usar o telefone da sede do PIN. E aí você consegue também ter os dois aplicativos instalados no mesmo dispositivo, no mesmo celular, por exemplo. Você pode ter o seu WhatsApp pessoal e pode ter o WhatsApp Business e usar os dois ao mesmo tempo, né? A outra dica é o WhatsApp Web, que aí no caso ele vai permitir uma outra coisa que também é interessante, que é você acessar o WhatsApp a partir de dois dispositivos. Então, você pode ter o WhatsApp instalado em um celular e para que um outro visitador, por exemplo, possa utilizar aquele mesmo número, ele utiliza através do WhatsApp Web, né? Ele pode utilizar tanto através de um computador quanto através de um celular. Basta que ele acesse pelo navegador, né? Então, dessa forma, você consegue compartilhar o uso com mais uma pessoa daquela conta, né? E pouca gente considera também, Luísa, o uso de torpedos, né, de SMS. Quando a gente fala, chega uma tecnologia nova, a gente esquece que existia outra. Chega o WhatsApp, a gente esquece que existia SMS. Mas essa estratégia deve ser considerada especialmente para aquelas famílias que não têm acesso à internet, né, como é o caso do vídeo que acabou de chegar. O torpedo ele não exige internet. Ao enviar o torpedo, a família vai receber, né? E aí é interessante ver se a família acessa aquelas mensagens, se ela vê aquele tipo de conteúdo. E na pesquisa que a gente fez, 15% dos visitadores afirmaram que usam essa estratégia, que usam SMS com as famílias, o que é bem interessante, né? A gente também precisa considerar algumas estratégias que elas são feitas de forma mais coletiva, né? Que elas são feitas mais em massa, né, menos individualizada ainda, no caso, por exemplo, como as rádios comunitárias, né, sejam rádios comunitárias públicas ou comerciais, né, em que tem boa parte do público, principalmente no interior, quanto mais no interior a gente chega, a gente mais vê a força das rádios comunitárias ou das rádios locais nessas comunidades, e
E aí é interessante que as equipes elas entrem em contato com os radialistas, que elas compartilhem conteúdo. A gente tem muita coisa bacana que a gente tem iniciativas em equipes municipais em que as equipes têm programas, têm participações fixas em programas de rádio. Então essas informações elas são levadas para muito mais pessoas, tanto para famílias atendidas quanto para famílias que não são atendidas, né? A gente tem muitos municípios utilizando carros de som também, né, a gente recomenda a produção e a veiculação de mensagens de áudio. A gente tem muita mensagem pronta, mas os municípios também podem criar suas mensagens. Outra estratégia são os cards e os cartazes, né, que é interessante que as equipes elas distribuam tanto para websites e redes sociais, pensando mais uma vez, né, nos meios digitais, mas que a gente também pense nas formas analógicas. Então, os murais dos CRAS, dos CREAS, a disponibilização nas UBSs, na estratégia de saúde da família, onde tiver fluxo de pessoas, é interessante que a gente possa pensar também em pôr esses materiais impressos, né? E também podem ser utilizadas estratégias de distribuição, como você acabou de falar, seja de cartas, distribuição de guias de orientação do PIN, ou de panfletos, né? 28% dos visitadores que responderam à pesquisa disseram que utilizam essa estratégia, né? E aí, com todo o cuidado, com toda a higienização do material, conforme os protocolos, como tem na nota 2, por exemplo, essa estratégia ela pode ser utilizada. E aí é interessante que a gente diversifique, né, todas as formas de comunicação para que a gente chegue nas famílias de uma forma mais abrangente. Essas estratégias coletivas, Mário, elas mostram muito também que o PIN está ativo no município e falam muito daquele primeiro ponto que você tocou lá em cima, que é como a gente também faz para levantar a pauta da primeira infância, né? Mostrar, isso também é papel do PIN, né? A gente defender e valorizar a importância da primeira infância e que a comunidade isso fique mais enraizado. Penso também que essas estratégias coletivas apoiam a gente na captação de famílias, né? Assim como articulação em rede. Várias pessoas falaram que estão captando novas famílias, que coisa boa de ouvir. Captar no meio da pandemia deve estar sendo um baita desafio. Que bom que vocês estão articulados em rede. Vários também contando que estão pegando as listas de CRAS, de estratégia, né? Muito bom, gente. E interessante que essas estratégias, essas mais coletivas, elas podem ser usadas também para captação de famílias, né? Para divulgar as ações do PIN, né? É importante também a gente destacar que a gente tem muito conteúdo já disponível para as equipes municipais. A gente tem no site do PIN, no site da ESTAS, né, da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no Ministério da Cidadania também, por causa do Criança Feliz. A gente tem as redes sociais do PIN, tem Instagram, Facebook, YouTube. Aqui tem um dado relevante que veio, né, nessa pesquisa, que 16% dos visitadores, eles afirmaram que não costumam receber comunicação oficial do PIN. E aí é importante a gente destacar que a gente, da mesma forma como a gente está orientando a diversificação, a gente também trabalha nessa linha na comunicação do PIN, diversificando os canais de comunicação. Então, nós temos todos esses canais disponíveis, além também do PIN Informa no WhatsApp, então é importante que as pessoas assinem, mandem para a gente o PIN Informa. Tem o boletim por e-mail também, ó, o Bruno colocou aqui na tela para adicionar o contato do PIN Informa, tá aqui o número também. É importante adicionar na agenda, fazer um contato lá para que a gente possa, para que vocês possam receber a nossa comunicação. O boletim por e-mail também, que basta ir lá no site do PIN, preencher o e-mail nessa caixinha vermelha que vocês estão vendo na tela, e depois ir lá no seu e-mail confirmar, vocês vão receber todo o material que é publicado no site do PIN, vão poder estar em dia com tudo que está acontecendo. A gente tem notificações também que podem ser ativadas no site. São vários os canais que a gente disponibiliza para que o nosso público ele possa ter acesso a essas informações. E aí tem uma estratégia também bem interessante dentro do site do PIN, que é uma estratégia, na verdade, do Criança Feliz, que chama Criança Feliz em Ação. Nós publicamos lá, tem na página inicial do PIN, um botão chamado Materiais para Visitadores, que ele traz um conteúdo muito interessante. Semana a semana essa página é atualizada, tem vídeos, tem fotos, tem áudio, tem textos, tem tudo que pode ser compartilhado com as famílias, e aí, mais uma vez, a gente reforça aquela questão. Esses materiais, eles são materiais de apoio, eles são materiais muito relevantes, pensados pela equipe do Criança Feliz. O PIN também traz diversos materiais em todos esses canais de comunicação, mas eles são materiais de apoio, eles não substituem o atendimento individualizado, né? É importante a gente frisar isso
mais uma vez. E aí, seguindo adiante, a gente chega na comunicação interna da equipe, né? A gente viu na pesquisa que foi realizada que 78% dos visitadores, eles utilizam telefone e internet pessoais, né? E os demais, os outros 22%, eles utilizam ou o telefone ou internet da prefeitura, ou ambos, né? E aí é importante a gente trazer esse dado para a gente repensar um pouquinho sobre isso, o papel do Estado também de prover condições para que as equipes municipais possam realizar o seu trabalho, né? Então, da mesma forma que a gente orienta, né, quando a gente fala de comunicação interna, da mesma forma que a gente orienta a comunicação com as famílias, a gente orienta que as equipes, elas também reconheçam, elas realizem o processo de escuta também interna, né, para reconhecer as capacidades, os recursos e a disponibilidade de cada profissional da equipe, né. Aqueles mesmos itens que eu mencionei lá sobre a comunicação com as famílias, eles devem ser observados com relação aos visitadores. Então, se os visitadores eles têm dispositivos para acessar essas comunicações, se eles têm disponibilidade de linha telefônica, se eles têm disponibilidade de pacote de dados ou internet estável em casa para realizar as reuniões, as videoconferências, por exemplo, quais são os canais de comunicação mais utilizados, qual o grau de conhecimento de cada profissional para cada ferramenta que a equipe pretende utilizar, né, e as preferências, né, da equipe para essas formas de comunicação. Então, isso tudo deve ser conversado no processo de escuta na comunicação interna, né? É importante a gente destacar também que as reuniões remotas, elas devem utilizar plataformas seguras, estáveis e de simples utilização, né? Que permitam quantidade de usuários simultâneos o suficiente para o tamanho da equipe. E aí, no caso das videochamadas, das videoconferências, a gente traz várias orientações. Aqui eu vou passar um pouquinho por cima, porque é uma parte mais técnica, e na nota tem em detalhe, tem os links, para que vocês possam ver como utilizar cada uma dessas ferramentas, caso desejem adotar. Então, tem lá falando quantas chamadas são possíveis pelo WhatsApp, quantas quantas pessoas podem ser incluídas numa chamada do Facebook, por exemplo, e aí tem todas as estratégias lá que é importante vocês verem. A gente traz também algumas ferramentas para compartilhamento de documentos, para produção colaborativa, para compartilhar anotações entre as equipes, para organizar os fluxos e as tarefas da equipe, e também para organizar a agenda da equipe, né? Eu acho muito interessante isso, Marlia, para além da gente falar dessas ferramentas, né, da importância da gente manter as equipes em comunicação, né, para a gente poder tanto planejar os trabalhos, né, poder organizar os processos, mas veio vários comentários, né, Aide, que foi o que a gente falou mais no início, do quanto está difícil também, às vezes, não poder fazer a visita naquela família que a gente tinha vínculo, de não poder abraçar a criança que a gente tem bastante vínculo. Então, a gente precisa criar espaços de escuta para os visitadores, não só na pandemia, né? Mas acho que agora ainda mais. Então, vamos usar essas ferramentas. Se a gente não conseguir, se ver que a equipe toda não vai conseguir, quem sabe a gente faz reuniões com revezamento na série, né? Vamos usar estratégia, mas não vamos deixar de conversar, né? A gente vai ver agora, mais um vídeo, que é o do Mário Manes, desculpa. Ele é monitor supervisor do PIN Criança Feliz de Jaguarão. E ele trouxe uma perguntinha para a gente. Ele é um homem branco, tem cabelos escuros, curtos e tem barba. Ele está vestindo uma blusa preta de mangas longas. Está num ambiente que tem a parede que é meia parede assim branca, meia parede verde, e tem 2 banners atrás dele. Olá, eu sou o Mário Manes, monitor no PIN, supervisor no Criança Feliz, aqui no município de Jaguarão, bem no extremo sul do Rio Grande do Sul, fazendo divisa com o Uruguai. A minha questão sobre o tema de hoje, que são as estratégias de comunicação na visita remota, é saber se não há possibilidade dos programas viabilizarem ou subsidiarem as famílias com equipamentos eletrônicos, porque essa demanda de trabalho, essa forma do trabalho remoto já mostram grandes resultados ou resultados positivos sobre o que nós estamos fazendo. Tem que ligar com o microfone, Luísa.
Desculpa, essa é outra coisa que acontece pouco nas reuniões, né? Liga o microfone. Tem ele já. Então, o Mário, ele traz uma pergunta importante sobre incentivo, né? Os recursos estaduais e os federais que vêm para os programas, eles são para o uso do programa, né? Para a qualificação do programa. Então, isso é muito importante. Infelizmente, né, a gente não pode fornecer coisas para as famílias. É para a gente usar... A gente pode comprar, sim, chip, celular, dados, né, conexão de dados, para os visitadores, né, para a equipe do PIN, né, e do Criança Feliz. Mas para as famílias, não. Mas eu acho que você toca num tema muito importante, que tem sido uma discussão muito recorrente na pandemia, principalmente por causa de escolas, né, a desigualdade de acesso à internet. No nosso país é muito grande, e a gente talvez tenha que brigar em outros espaços por isso, né? Nos conselhos, né? Tensionar junto às prefeituras a universalização e a democratização do acesso à internet. A gente sabe que a gente tem, em alguns pontos da cidade, às vezes, um Wi-Fi na área externa, né? Em praças, em parques, isso precisa ser cada vez mais democratizado. Mas então vamos, quem quiser saber mais sobre o uso dos recursos, nota 2, tá, gente? Está tudo lá. E para custeio e capital, que a gente chama, que são materiais de uso permanente, materiais que a gente precisa para desenvolver o trabalho, né, que são mais, que não são duráveis, bens duráveis. É interessante que essa discussão ela está bem correlacionada com o tema seguinte, né, que é a democratização da comunicação, que é uma discussão muito forte no campo ético também, e a gente vai tratar aqui da comunicação ética, que é, para mim, talvez um dos pontos mais importantes dessa nota, né? Como que as equipes elas podem realizar uma comunicação de forma ética com as famílias. E aí a gente traz alguns aspectos que eles são bem relevantes, assim, como, por exemplo, a atenção à privacidade, né, das famílias. O entendimento de que as chamadas de videoconferência, as chamadas de videoconferências, as mensagens, fotos, vídeos, tudo que acontece no ambiente do atendimento, ela se dá no ambiente privado, né? Há um sigilo e uma confidencialidade que são muito importantes de serem destacados nesse atendimento, né? E os interlocutores, né? Quando as famílias, assim como as equipes, elas estão cientes, portanto, elas dão um consentimento prévio de uso dessas informações apenas naquele ambiente privado. Diferente de, por exemplo, quando a gente está aqui no PIN Debate, que a gente sabe que tudo que a gente está falando e tudo que está aparecendo aqui na imagem vai a público. É diferente de quando eu faço uma chamada, por exemplo, com apenas uma pessoa que se dá num ambiente restrito, privado. Então, a gente precisa atentar para que não haja exposição pública da imagem, da identidade, ou de quaisquer informações nas redes sociais ou demais canais de comunicação das equipes municipais, sem que haja autorização prévia das famílias. Tá? Isso é uma questão que é bem importante a gente destacar. Apareceu informações, Márcio, a questão, por exemplo, de a família não quer me enviar a foto, por exemplo, da caderneta da saúde da gestante para a gente poder fazer o cadastro. Isso foi algo que a gente conversou muito sobre a necessidade da gente fazer esses acordos com a família, da gente dialogar muito, explicar essa questão do sigilo e tirar um pouco as fantasias e ir dialogando do porquê que a gente pergunta algumas coisas, né? A gente não está ali como uma cobrança dentro da casa da família. A gente quer compreender como ela está vivenciando os processos e também compreender, por exemplo, a caderneta de vacinação da criança ou a caderneta da gestante apoia a gente a entender quais são as necessidades que essa família tem, né? Então, sempre tentando prezar por uma comunicação clara com essa família, fazendo acordos, que a gente chama na psicologia, às vezes, de contrato, né? Sempre bom falar disso, porque aí a gente deixa essa família mais segura para estar com a gente. Isso foi reforçado, né? A gente tem o Marco Civil da Internet, por exemplo, que traz algumas normativas nesse sentido, e reforçado agora pela Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora em agosto de 2020, né, que ela trata do direito à privacidade no tratamento de dados, né? Os dados que são fornecidos no atendimento, eles têm uma destinação específica e eles não podem ser usados para outros fins, né? Então, é importante a gente respeitar o sigilo e a confidencialidade do atendimento, né? A gente deve entender que a visita domiciliar, ela entra no ambiente de maior intimidade da família, né? De maior privacidade, né? Que é a casa, né? Então, quando a gente transpõe a visita domiciliar para a visita remoto, esses cuidados eles devem ser redobrados, porque é muito mais
fácil, as mídias, elas potencializam a comunicação, como a gente já falou, né? Então, a exposição de dados ganha proporções ainda muito maiores do que no caso de uma visita domiciliar, então isso precisa ser muito bem cuidado. Eu queria falar aqui, Luísa, só também que a gente está quase estourando o nosso tempo, mas a gente vai passar pouquinho, porque a gente já está chegando no final, tá? Então, para o pessoal ver que tem algumas informações ainda bem relevantes aqui. Seguindo ainda, a gente trata do uso de imagens e da exposição de identidade, né? De crianças ou de quaisquer outros membros da família, assim como de elementos que possam vir a identificar a família. É importante que os visitadores eles tenham muito cuidado com isso, para que não se identifique endereço, uniforme da escola, em canais de comunicação públicos. Isso deve toda a exposição que seja necessária de imagens ou de identidade deve ser feita de forma a evitar riscos e velar pela dignidade da criança, né? É importante que, como diz o ECA, né, que a gente ponha a salvo de qualquer tratamento, as crianças a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, né? Então, é importante que a gente tenha todos esses cuidados e que caso seja a equipe opte por fazer a exposição e tenha autorização das famílias para que se publique, por exemplo, uma foto que chegou pelo WhatsApp, um vídeo ou alguma reunião, a gente não pode, por exemplo, fazer uma reunião, uma chamada de vídeo, gravar essa reunião e publicizá-la sem que haja autorização prévia, tá? E aí, caso seja a equipe decida por realizar essa exposição e esteja em acordo com todos aqueles que fazem parte, né, que aparecem nas imagens ou que produziram, que seja assinado os termos de autorização de uso de imagem e cessão de direitos autorais, né, que a equipe esteja resguardada nesse sentido. E outra questão importante é que sempre que for retratada a infância, sempre que for retratada as crianças, que elas sejam associadas à positividade, né? A gente sabe que tem os chamados trolls, que a gente tem muito cyberbullying, que a gente tem os haters na internet, então é importante que a gente cuide muito bem, entendendo que a criança ela está num período de maior fragilidade ainda, né, e que é importante que ela seja representada de forma respeitosa, otimista, sorrindo, brincando, né, então esse cuidado ele é importante de acontecer. Outro fator importante também é que seja representada a diversidade e a inclusão, né, que as origens, as deficiências, as identidades culturais, e identidades de gênero também, elas estejam presentes na comunicação que seja das equipes municipais, né, para que as famílias elas possam se identificar, e aí, como traz o objetivo do PIN, né, respeitando e valorizando as culturas e experiências de cada família, né, e importante que ao promover essa representatividade, essa inclusão, a gente também evite estereótipos. Joia! Agora a gente vai trazer mais um vídeo que veio de um pai, que é o Diego Silva, de Porto Alegre. No vídeo ele está com as duas filhas dele, tá? Ele é um homem branco, de cabelos curtos e cavanhaque. Ele está com uma blusa com listras horizontais e calça. E junto com ele, ele está num sofá vermelho, tem duas meninas, que são as filhinhas dele, com idades próximas, assim, elas não têm uma idade muito diferente. As duas têm um cabelo curtinho com franja e estão usando blusa de frio. Uma tem um cabelo um pouco mais escuro que a outra. Vamos ver o vídeo. Oi. Olá. Bom, prazer, eu sou surdo, sou pai de duas filhas ouvintes, moro em Porto Alegre. E queria entender, a gente sabe dessa dificuldade para atendimento com pessoas surdas. Como é que seria a visitação para mim, sendo surdo com as minhas filhas? E elas são ouvintes. Que bacana, né? A gente chegou com as perguntas, a gente já chegou chegando com vários vídeos e promovendo ainda mais acessibilidade. Eu queria agradecer ao Diego por mandar essa pergunta para a gente.
E vou aproveitar também para mais uma quebra de protocolo aqui, a gente agradecer a Alessandra por esse trabalho incrível que ela tem realizado ao longo dos nossos PIN debates, né? Quero pedir uma salva de palmas virtual aqui, Luísa, salva de palmas em Libras. Bom, essa é uma pergunta que é muito interessante e desafiadora, né? Acontece que para que a comunicação verbal ela tenha êxito, seja uma comunicação escrita ou falada, o receptor da mensagem ele precisa entender o que lê ou ouve, né? Então, é preciso que os interlocutores, eles compartilhem dos mesmos códigos e que ambos estejam no mesmo patamar de conhecimento, né? Quando eu me refiro a códigos aqui, eu estou falando da língua, por exemplo. No caso do Diego, a língua brasileira de sinais, né, Libras, mas isso também vale para outros contextos, como nas comunidades tradicionais, por exemplo, né? Nas comunidades indígenas e povos originários, que falam Caingangue, por exemplo, o visitador ele precisa saber falar aquela língua. Então, a acessibilidade ela se dá de diversas formas, né? Se o visitador ele não compartilhar desse repertório, ele não vai conseguir se comunicar, né? E aí é importante a gente priorizar a acessibilidade e a inclusão de todos os públicos, né? Universalização de acesso, tanto a universalização, a democratização da comunicação, ela não só se dá para a internet e por dispositivos, né? Ela se dá de forma mais inclusiva. Então, a universalização de acesso a serviços e direitos deve ser garantido em todos os espaços e o poder público ele deve ter esse compromisso, né? É importante destacar que quando o Estado promove acessibilidade, promove inclusão, ele está simplesmente cumprindo o seu dever constitucional, né? Não é uma escolha do Estado, é um dever, né? Então, nós temos diversos exemplos de casos exitosos dentro do PIN e do Criança Feliz, como, por exemplo, é o caso da Fabiana Borges de Gravataí, que ganhou o Prêmio Salvador Sério em 2018, depois virou matéria da RBS, por exemplo. A gente tem o caso de São Lourenço do Sul, que uma visitadora sabia Libras e fazia o atendimento necessário, e que em seguida boa parte da equipe estava fazendo curso de Libras na capacitação, então é importante que as equipes também estejam atentas a isso, e aí a gente destaca esses pontos, né? A nota de orientação em comunicação, ela também prevê acessibilidade ao orientar que todo material compartilhado publicamente, ele deve atender às boas práticas de acessibilidade digital, né? O que significa dar acesso a pessoas com deficiência através de audiodescrição, como a gente realiza aqui, da tradução de Libras, da descrição de texto, dos materiais também, né? Se vocês lerem, por exemplo, o material do PIN nas redes sociais, vocês vão ver no final dos cards, lá no texto, que tem, por exemplo, a hashtag para cego ver, ou para todos verem, a gente usa as duas hashtags, né? Que essas hashtags elas são rastreadas pelo público que tem deficiência visual para acessar um conteúdo inclusivo. Então, é muito importante que a gente esteja atento a todas essas questões de inclusão e de acessibilidade também quando é realizada a comunicação nas equipes municipais, né? E já chegando ao finalzinho, sim, o penúltimo ponto que a gente tem para trazer aqui da nota, que é a comunicação com segurança, né? É importante que todos tenham ciência de que ao entrar num sistema de informação do PIN, o CISPIN, ou ao entrar em sistemas de comunicação do SUAS, né, o CAD-SUAS, o prontuário, por exemplo, que seja dada atenção à segurança da informação, né? Que uma coisa é quando você realiza esse atendimento dentro de uma sede municipal com equipamento que ele é utilizado exclusivamente para esse fim, e outra coisa é quando você utiliza esses recursos a partir de casa, né? E aí, muitas vezes, em dispositivos que são compartilhados com outras pessoas. Então, é importante que sempre ao final de cada uso desses sistemas, você faça o log-off para que o sistema não fique aberto e outra pessoa possa visualizar ou alterar aqueles dados. É importante também que você não se compartilhem as senhas desses sistemas e também não salvar as senhas dentro nos seus dispositivos para que outra pessoa possa simplesmente clicar e entrar. E que tenha recursos de segurança, como, por exemplo, um antivírus instalado e atualizado sempre, né? E para fechar a nota, a gente já está no finalzinho, já estourou o tempo aqui, a gente traz a atenção à legislação no período eleitoral, né? Todas as orientações que foram dadas, elas devem estar subjugadas à legislação vigente para o período eleitoral, né? Que esse ano ele segue até 15 de novembro, em caso de segundo turno, segue até 29 de novembro, podendo ser prorrogado novamente, de acordo com as condições sanitárias locais ou regionais, né? Isso vai depender ainda, a gente ainda não sabe como que vai ficar. E a gente destaca que
De acordo com a Lei Eleitoral 9.504, né, de 1997, qualquer divulgação de ações institucionais do poder público por meio de internet, rádio, televisão, mídia escrita, ela deve ser suspensa durante o período eleitoral, né? Mas isso não implica no trabalho de rotina de atendimento às famílias do PIN e do Criança Feliz, né? O atendimento ele pode ser executado normalmente e em caso de dúvidas, né, que é comum que aconteça o que pode fazer, o que não pode fazer, a gente viu muito isso no município de Caxias recentemente, por exemplo, a gente orienta que as equipes municipais consultem o setor jurídico das prefeituras para identificar as ações que são permitidas durante o período eleitoral, né? E aí, para finalizar, a gente também chama atenção para a emenda constitucional número 107, agora de 2020, que garante que pode ser realizada publicidade institucional de atos e campanhas dos governos públicos municipais destinados ao enfrentamento da pandemia e a orientação da população sobre os serviços públicos e temas que são afetados pela pandemia, né? Então, nós temos uma diversidade de municípios. Vou tomar só um golinho que a garganta já cansou. Nós temos municípios adotando diversas estratégias. Algumas suspenderam todas as mídias sociais temporariamente, outras abriram canais específicos para tratar dos temas da pandemia, e outras mantêm os canais de comunicação no ar, mas realizaram pequenos ajustes no conteúdo para respeitar, né, a legislação eleitoral. Então, tudo deve ser orientado pelo setor jurídico das prefeituras. É importante que todas as estratégias de captação, quando a gente fala em comunicação em massa especialmente, estejam de acordo com a legislação. E era isso, acho que a gente encerrou aqui, passamos 10 minutinhos para falar de toda a nota de orientações. Muito bom, Márcio, aí estreando na frente das câmeras. Muito bom, Márcio, obrigada por toda a contribuição. Muito obrigada, Alessandra, que hoje fez tradução dupla, tradução para Libras e tradução de Libras para gente. Muito bom. Tem várias pessoas de Porto Alegre perguntando da onde, que bairro mora a pessoa, né, o Diego. A gente vai consultar isso e vai tentar passar para a equipe de vocês para ver se é da cobertura de Porto Alegre. Várias pessoas comentando, gente, muito obrigada pelos comentários, a gente olha todos os comentários, eles são fundamentais, as experiências que vocês trouxeram, foi acompanhando ao longo aqui, são muito importantes para a gente. Várias pessoas contando de experiências de atendimento com pessoas com deficiência, né, e como estão fazendo, isso é muito rico para a gente, como é que estão trabalhando na pandemia, a gente vai olhar todos esses comentários para também melhorar o nosso trabalho aqui, como política pública no Estado, que orienta, né, a gente como grupo técnico estadual que orienta vocês, que busca estar sempre fortalecendo a prática de vocês aí na ponta, né, queria agradecer demais. Teve um comentário também que falou que esse é o momento oportuno, né, Márcio, para a gente comprometer os gestores, né, para as próximas gestões no investimento para a primeira infância. Várias pessoas perguntando por que não tem mais PIN no meu município, por que não tem mais visitadores. Talvez seja um momento da gente alinhar com todos esses candidatos. A gente vai... Fiquem atentos aos próximos webinários. Exatamente, quer dizer, fiquem atentos aos próximos PIN Debate, que vai ter um PIN Debate para a gente conversar sobre isso. Como o Márcio trouxe, a Rede Nacional pela Primeira Infância tem aí uma campanha agora que chama Criança é Prioridade. Vocês podem entrar no site da Rede Nacional, que ajuda a gente a fortalecer a primeira infância no país, com propostas de governo, com articulação com recurso, né, no sentido da gente poder amarrar aí no orçamento dos municípios esse investimento na primeira infância. Muito obrigada pelos comentários, queria agradecer aí pela participação de vocês, a gente sempre aprende muito, né? Queria agradecer também os nossos amigos e colegas que estão nos bastidores, a Lu, o João, a Leite e o Bruno, que apoiaram um monte de gente aqui, e também agradecer a vocês mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês, também estreiei no PIN Debate, estava bem nervosinha no início, mas acho que deu tudo certo, né, gente? Então, amanhã para todo mundo. Quero agradecer também a oportunidade, desculpem alguma coisa, desculpem ter passado um pouquinho do tempo, que já está chegando a hora do almoço. Como sempre falo para a Alessandra, cheiro, cheiro, cheiro. Obrigado, pessoal, e tenham um bom dia. Um cheiro, Márcio, um cheiro, Alessandra, até mais.